Olá, hoje vamos mergulhar fundo num componente pequeno, mas gigante na mecânica, o rolamento. Nossa análise vai ser sobre as práticas essenciais, os cuidados na montagem dessas peças, que são, assim, de altíssima precisão, né? Vitais para muita máquina por aí. A gente tem aqui uns guias bem detalhados que cobrem tudo, desde a preparação inicial, as técnicas de montagem e até a manutenção. O objetivo é entender como fazer para que eles funcionem direitinho e durem o que tem que durar, sabe? Evitando aquelas falhas que param tudo e geram um prejuízo danado. Vamos ver desde a conferência inicial até o depois da montagem. Pois é, e o fascinante aqui é ver como a montagem correta, seguindo os procedimentos direitinho, define não só a vida útil do rolamento em si, mas impacta, assim, diretamente a eficiência da máquina toda. É um efeito cascata, sabe? Um errinho na preparação, um descuido na hora de montar, pode comprometer tudo, mesmo com o rolamento novinho. Exatamente. E essa preparação, ela começa bem antes de pegar no rolamento, né? Limpeza do ambiente é chave. Nada de poeira, umidade ou aquelas limalhas metálicas. EPIs também, luvas limpas, óculos e organizar as ferramentas certas. Ah, e um detalhe que parece básico, mas que faz toda a diferença. Conferir o código completo do rolamento. O material até cita um exemplo tipo SKF 22220 S3. Isso. Precisa entender o que cada parte significa. A folga interna, esse C3, por exemplo, geralmente indica uma folga maior, que é importante para aplicações que esquentam, o tipo de vedação, se tiver, para proteger de sujeira, o material da gaiola, tudo tem que ser compatível com onde ele vai trabalhar, né? Temperatura, ambiente mais agressivo, essas coisas. E essa conferência não para no código, não. Tem a inspeção visual do rolamento novo, olhar se não tem amassado, ponto de ferrugem, nada, e depois confirmar as dimensões com paquímetro, micrômetro. Comparar o diâmetro interno, externo, a largura com as normas tipo ISO 15 ou a ABNT NBR 16162. Certo. Essas normas definem os padrões e dá um giro manual nele, sentir se está suave, sem barulho estranho, sem travar. Ah, e claro, conectar isso com o eixo e o alojamento onde ele vai entrar. A precisão dimensional ali é tão crítica quanto a do rolamento. A gente fala de tolerâncias específicas como H7, G6. São códigos que dizem o quão justo ou livre o encraste tem que ser e a rugosidade da superfície também, para garantir o ajuste perfeito. E aquela dica de ouro? Deixar o rolamento na embalagem fechada até o último segundo. É a melhor forma de evitar contaminação, que é um problemão para a durabilidade. Ok, então entendido a preparação, como é que a gente monta isso na prática? Os materiais falam de 3 métodos principais: a frio, a quente e hidráulico. A montagem a frio geralmente é para rolamentos menores, diâmetro interno até uns 80 milímetros mais ou menos. O segredo é usar a ferramenta certa, tipo um kit com buchas, anéis de impacto, e aplicar a força só no anel que está sendo encaixado com aperto, sabe? Nunca pelos corpos rolantes, porque isso pode marcar eles por dentro. Os golpezinhos leves com martelo de poliuretano na bucha podem rolar, mas com muito cuidado. Já a montagem a quente é para rolamentos maiores, ou quando encaixa bem mais apertado, com mais interferência. O ideal é usar um aquecedor por indução. Ele aquece o rolamento rápido e por igual. A temperatura. Entre 80 e 110 graus Celsius. E aqui tem um ponto crítico. Nunca, jamais, passar de 120 graus. É verdade. Porque, acima disso, o aço ali das pistas pode perder a dureza. E aí, a vida útil do rolamento vai para o espaço. Aqueceu, tem que montar rápido. E por último, tem a montagem hidráulica. Essa é mais para rolamentos bem grandes ou para eixos cônicos. Basicamente, usa-se óleo sob pressão, com bomba, porca hidráulica, para expandir um pouco o anel interno ou comprimir o externo. E aí o rolamento desliza para a posição sem precisar de pancada. É interessante, né? Porque, assim, a escolha do método vai depender do tamanho, do ajuste, mas alguns cuidados são universais. O alinhamento tem que ser perfeito na hora de encaixar e a força tem que ser aplicada do jeito certo, sempre. Um ponto muito importante, especialmente naqueles rolamentos autocompensadores ou nos de rolos cônicos, é checar a folga residual depois de montar.
Medir o espaço que sobrou lá dentro depois do aperto para garantir que ficou dentro do que a especificação pede e que o rolamento não está sendo espremido. E depois de montado, ainda não acabou. Tem o teste de giro. O barulho tem que ser suave, contínuo, tipo um zumbido, sem estalo, sem batida. E a temperatura. Bom, um pequeno aumento no início, se usou graxa nova, é normal. Mas se começar a esquentar demais ou ficar quente o tempo todo, aí é sinal de problema. Atrito demais, alguma coisa errada. E para fechar essa parte, vale lembrar os erros mais comuns que os materiais apontam. Martelar direto no rolamento. Causa amassados, marcas que viram ponto de falha rapidinho. Aquecer demais, acima dos 120 graus Celsius. Perde dureza. Aplicar força no anel errado, tipo empurrar o externo para montar no eixo. Causa microtrincas lá dentro. Nossa, quanta coisa! Pois é. Lubrificação errada, pouca, muita ou o tipo inadequado leva a superaquecimento ou desgaste. Contaminação, sujeira, umidade. Funciona como uma lixa, desgasta tudo. E o desalinhamento, mesmo que pequeno, causa desgaste irregular e sobrecarga. É uma lista, né? Fica bem claro então. A lubrificação correta, tipo quantidade, intervalo e ficar de olho monitorando vibração, temperatura, são fundamentais para ele durar. Então, resumindo tudo isso, o que a gente tira? Que montar rolamento é de fato uma operação de precisão. Não é só encaixar uma peça lá. Desde a preparação super detalhada, escolher e executar o método certo, frio, quente, hidráulico e ficar atento para não cometer esses erros comuns. Cada passo conta muito para a vida útil do rolamento e, claro, para a confiabilidade da máquina inteira. Exato. E isso leva a gente a pensar numa coisa importante, né? Considerando o quanto as falhas prematuras por montagem errada acontecem, como os materiais indicam, será que o investimento em treinamento bom para as equipes e nas ferramentas certas não deveria ser visto menos como um custo e mais como um investimento direto? Um investimento na confiabilidade e na produtividade do equipamento. Fica aí a reflexão. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!